Semana de reflexão. Amigo Rio Mar. Durante esta semana nós estamos refletindo o testemunho de fé de um italiano que veio para Manaus como missionário, foi para o interior da Amazônia, trabalhar na diocese de Parintins e depois foi nomeado bispo auxiliar da arquidiocese de Manaus. Estamos falando de Dom Mário Pascoaloto, nascido em 1938 na Itália, durante os tempos difíceis da Segunda Guerra Mundial. Ele testemunha neste livro Comunhão e Experiência de Deus, como foi dura a vida na sua infância, mas como foi importante a fé na vida da sua família. Fez a primeira Eucaristia com 6 anos de idade, numa madrugada pela segurança. É dolorido a gente ter essas memórias, mas é importante tê-las para não esquecer dos horrores da guerra. Aliás, hoje o Papa Leão XIV nos convoca para um jejum em favor da paz. E nós suplicamos a Deus da paz que nos livre das guerras, que os homens maus se convertem e as guerras cessem. Logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, Dom Mário Pascoaloto então foi para o seminário do PIME, das Missões Estrangeiras. Ele recebeu a visita, ou aliás a sua escola recebeu a visita de um missionário animado, alegre, feliz, que indagou lá a sua turma sobre a missão. Então o Dom Mário se fez disponível, o tempo de preparação, a ordenação, tencionava ir trabalhar em Mianmar, depois na África, e acabou vindo para a Amazônia. Isso nos faz lembrar o capítulo 10 do Evangelho de São Lucas, que relata que Jesus chamou os seus discípulos e os enviou 2 a 2 aos lugares aonde ele próprio devia ir, não aonde eles escolheram ir. A missão é isso. Ser missionário não é ir aonde gostaria. Ser missionário é ir aonde for preciso. O Dom Mário Pascoaloto veio para a Amazônia e ficou nesse trecho Manaus, Parintins, lá em Maués, lá em Barreirinha. Ele disse: fiquei em Maués até 1999, Dom Gino morreu, que era o bispo de Parintins, em 7 de setembro de 1977, e já em 1998 se falava no novo bispo. Todo mundo dizia que seria eu, dizia ele, Dom Mário Pascoaloto. Ele disse: eu não queria, porque não me sentia à altura. Em janeiro de 1999 nomearam um novo bispo, que não era eu, graças a Deus, disse ele, era o meu colega de PIME, Dom Juliano Frigene. Eu fiquei feliz e pensei que iria ficar em Maués até a minha morte. Dom Mário Pascoaloto. Aconteceu que no dia 12 de maio de 1999, o arcebispo de Manaus, Dom Luiz Soares Vieira, às 18h30, o chamou. Mário, você pode vir a Manaus, eu quero falar contigo. Ele disse que logo ficou um pouco preocupado, porque faltava o bispo para Itacoatiara, prelazia com 4 padres, mas faltava o bispo auxiliar de Manaus também, que havia morrido um ano antes, que era o Dom Jackson Damasceno. Então ele pensou: será que me chama para isso? E o Dom Luiz disse para o Dom Mário: para vir é meio urgente. Ele então explicou que no dia seguinte começava a festa do padroeiro, não dava para ir logo. Ele insistiu pedindo que desse um jeito. Então respondeu que se tivesse vaga no avião ele iria. Quando o Dom Luiz disse para o Dom Mário não dizer nada para ninguém, então ele entendeu que chegava a hora de sua nomeação. Ele disse que ficou tremendo
não soube como rezou aquela missa das 19 horas. Toda noite, depois da missa, ficou com o povo nas reuniões e naquele dia sempre com aquele pensamento: aceitar ou não? Será que eu seria capaz? Então ele disse que foi dormir, mas não conseguiu. Até brigou com Deus, perguntando, agora com 60 anos, depois não conhecia Manaus, nunca havia trabalhado fixo em Manaus. Às 3 da madrugada, entendeu que devia aceitar a vontade de Deus, então dormiu um pouco. De manhã foi na agência de viagens para ver se havia vaga e tinha, pronto. Então ele se preparou e veio para Manaus. Ele disse: eu pensava em dizer que fui comprar um gerador de energia, pois realmente em Maués muitas vezes faltava energia e se faltasse durante a festa ficaria ruim. O que dizer para quem perguntava, os colegas do PIN especialmente? E assim seus colegas não suspeitariam de nada. Quando chegou na casa do arcebispo Dom Luiz, ele o saudou e disse: o Santo Padre. E ele disse: e eu interrompi: Dom Luiz, não, eu sou meio caboclo, meio índio, nunca trabalhei na cidade, não sei o que fazer. E ele começou a abrir o coração, dizendo: sabe, Mário, o quanto sofri eu sozinho aqui. Depois chegou um bispo auxiliar que logo adoeceu com um tumor e ainda tratei dele. A família religiosa redentorista e a sua família de sangue queriam tratar dele, mas eu sabia que era dever da arquidiocese. Nós o tratamos aqui. Preciso tanto de ajuda, se você aceitar, vamos viver juntos, vamos nos ajudar um ao outro. Dom Mário disse: essa frase me ajudou. Fazer juntos era o meu ideal, a comunhão. Daí, aceitei. Ele telefonou para o núncio, que ficou muito alegre. Então o Dom Mário disse que falou para o núncio: eu não sei fazer nada aqui na cidade. E ele respondeu: o que você fez até agora? Então o Dom Mário respondeu: eu procurei amar o meu povo. Então ele disse: faça a mesma coisa. Mas a nomeação ainda era segredo. Então ele escreveu uma carta para Chiara pedindo o parecer dela a respeito da sua palavra de vida, lema como bispo, e ele disse que juntos escolheram. E o lema foi que todos sejam um, para que o mundo creia. Voltou depois para Maués, não podia falar para ninguém sobre a nomeação, trabalhou no silêncio como sempre, sem se preocupar com o futuro, só se preocupando com a pastoral, que era o seu dever, vivendo intensamente aquilo que estava fazendo em Maués, amando as pessoas no lugar até o fim e, ao mesmo tempo, se preparando para se separar delas, saber que era hora de ir. No dia 2 de junho foi comunicado oficialmente que ele seria o bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus. O ano era 1999. O pessoal de Maués ficou bastante triste. Para piorar, caiu uma chuva meio invernal que não acabava nunca. Uma chuvinha pequena, parecia até que os céus choravam. Todo mundo estava triste e Dom Mário disse que avisava: gente, estamos vivendo um momento de graça. Eu que tenho que ir, vocês têm que desapegar de mim, eu estou pronto para me desapegar de tudo, porque o que conta é a vontade de Deus. Nós escolhemos Deus. E então assim, ele deixou o interior do Amazonas e veio para Manaus para se preparar para a sua ordenação episcopal, que aconteceu no dia 15 de agosto de 1999, foi feita no Estúdio 5, a ordenação de Dom Mário Pascoaloto como bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus, e ele trabalha como bispo até se tornar emérito, e depois de emérito significa aposentado. Depois de aposentado, continua o seu apostolado, não se entrega e não para. Especialmente ganha destaque o trabalho que ele realizou e continua realizando em favor da Fazenda da Esperança. Nós avançamos bastante conhecendo a história
do bispo auxiliar emérito da Arquidiocese de Manaus, Dom Mário Pascoaloto, já no auge dos seus quase 90 anos, nos oferecendo esse testemunho bonito de vida, com sua idade avançada, mas com muita lucidez, testemunhando para nós a sua vida de fé. Você acompanhou Semana de Reflexão, Amigo Rio Mar.